48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Porque nós precisamos estar atento para tudo que o Senhor quer nos dizer. A palavra do Senhor é cheia de promessas para cada um de nós. Nós só precisamos estar com o ouvido atento para tudo aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Porque o Senhor, além dele nos ensinar, ele nos guia ao caminho certo, né? E ele não nos deixa desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a nossa vida, ele nos dá a vida. Ele nos diz o tempo todo, essa é a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é mais uma promessa dele para cada um de nós. É nós habitarmos na presença do Senhor, nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Ele vai nos desviar de todo o mal. Amém? Meus irmãos, essa semana nós estamos numa jornada de oração e está nos servindo de base para o nosso louvor e adoração o cantor cristão. Então nós vamos cantar mais um hino do cantor cristão que expressa o nosso desejo de estarmos mais perto do Senhor. 283 do cantor cristão. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Terceira estrofe. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins no céu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei,
meu Deus, de ti. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu quero, antes de liberar os adolescentes para a reunião do dia, eu quero agradecer o apoio dos pais com as nossas crianças, juniores, adolescentes. Continuamos contando não só com a sua oração, mas também com o seu apoio. Então, você que é pai, envie o seu filho para as nossas reuniões. A irmã Gisana e o irmão Márcio estão à frente dos adolescentes, já podem se retirar para a reunião. Então, todos os adolescentes poderão acompanhar ali a irmã Gisana. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 33. Gênesis capítulo 18, nós vamos ler o versículo 33. Nós estamos em uma semana abençoada de oração e o Espírito me inspirou a falar sobre esta palavra, que é muito importante para a vida da igreja. Então nos diz assim em Gênesis 18, 33: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Você começa um diálogo com uma pessoa, você fala, a pessoa ouve. Depois a pessoa fala e você ouve. Isso é um diálogo. Mas é muito feio quando a pessoa ainda não terminou a sua fala e você dá as costas para ela. Ou você se retira da presença dela sem nenhum protocolo. E Deus é o primeiro a nos dar o exemplo de como nós, como povo de Deus, devemos fazer. Em tudo. A palavra de Deus tem resposta para todos os nossos anseios. Aqui diz que, no versículo 33, que quando Deus parou de falar, quando Deus cessou a sua fala, Ele retira-se. Eu quero, nesta noite, falar com os irmãos sobre bênçãos que nós perdemos por não terminarmos de ouvir Deus falar. O Senhor Deus fala conosco a todo instante, em todo tempo. Nós começamos um culto, segunda-feira Deus nos falou, segunda, terça, quarta, agora há pouco, quando começamos o nosso culto, Deus já começou falando conosco através do louvor. Depois uma outra palavra confirmando a necessidade da igreja para hoje. O Senhor Deus nos falou. Agora, através dessa palavra bendita, o Senhor continua nos falando. E como mensageiro do Senhor, eu quero começar dizendo: não vire as costas para o Senhor se Ele ainda não terminou a fala com você. É feio da sua parte. Segundo, você vai perder o melhor dele para você. Nós cantamos aqui algumas vezes: a última palavra vem de Deus. Mas nós somos tão apressados no nosso caminhar da fé que nós atropelamos processos, e quando atropelamos processos, nós deixamos de experimentar em nossa vida o melhor do Senhor, o melhor de Deus. E geralmente o melhor de Deus, ele vem embasado pela sua palavra. Então aguarde Deus falar. Isso é um exercício que deve ser praticado diariamente na nossa vida devocional. Aguarde Deus falar. Você começa o dia falando com Deus, adorando a Deus na beleza da sua santidade, mas depois, antes de você virar as costas para Deus, você tem que dar um tempo a Deus. Você tem que ter a educação de dizer assim: Senhor, já falei demais, agora está contigo, pode falar que o teu servo ouve.
Mas na maior parte das vezes, nós chegamos perto do Senhor e simplesmente despejamos as nossas dores, angústias, e temos com isso demonstrado que Deus é para nós, na nossa visão, um servo e não o Senhor. Não, Deus é o Senhor. Então, se algo na minha vida não vai bem, meus irmãos, é porque eu estou, talvez, deixando de fazer algumas coisas que a palavra de Deus mesma nos ensina. E uma delas é: não saia da presença de Deus enquanto Ele não terminar de falar com você. Eu fico abismado, graças a Deus, eu louvo a Deus. O nosso povo aqui na igreja é um povo muito educado e muito disciplinado. Mas em alguns arraiais eu não tenho nem prazer de pregar mais. Porque é vergonhoso uma igreja que não sabe se portar na presença do Senhor. E isso não diz respeito ao nosso ajuntamento simplesmente. Isso diz respeito à nossa vida pessoal, íntima com Deus. Você não pode tratar Deus como qualquer um. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre essa importante conselho da palavra de Deus, que é sobre o permanecer na presença de Deus. Você tem permanecido na presença de Deus? Você tem tido prazer em permanecer silente na presença do Senhor, aguardar a fala dele, aguardar o pode ir, meu filho? Se não, você precisa hoje, não amanhã, precisa hoje começar a perguntar: o que o Senhor tem para me falar com respeito a esse ou aquele outro assunto? Até orar é um aprendizado que nunca vai acabar. Nós estamos sempre aprendendo, aprendendo e aprendendo, e não vamos terminar nunca de aprender. Então hoje nós estamos aprendendo que se eu quero do Senhor ouvir algo que diz respeito à minha vida, ou que diz respeito ao que eu estou apresentando diante da face dele, eu preciso, na presença dele, permanecer até que ele, o Senhor, me diga: é isso, meu filho, eu te abençoo. E nós aprendemos com a palavra do Senhor que o salmista, especialmente Davi, nas suas horas de solidão, ele havia permanecido muito tempo na presença de Deus. Por isso a unção de Deus era presente na vida dele e era notável que havia um poder dispensado sobre ele. Deus tem poder para dispensar sobre a sua vida soluções a problemas que você já desistiu de lutar. Mas precisa aprender a permanecer. Olha o que Davi disse, Salmo 63, 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como estando em terra deserta, exausta, sem água. Assim Te contemplo, Senhor, ao ver Tua força e a Tua glória. Ele começa dizendo que ele desejava Deus com as suas entranhas. Ele desejava Deus com todo o seu ser. O próprio Salmo diz que é melhor estar na presença de Deus um dia do que 1000 dias longe da presença do Senhor. Todo instante em que permanecemos na presença de Deus não é desperdício jamais de tempo. Existem coisas na minha vida que eu acho que é um desperdício de tempo, e essas coisas eu estou passando direto. Um monte delas. Quando você vê que o contagiro da vida está rodando muito mais rápido do que você imaginava, e que você tem não tanto tempo para realizar muita coisa em prol do reino, você começa a fazer escolhas. Algumas coisas que embaraçam os seus pés, você deixa de fazer, deixa de apreciar, deixa de investir tempo naquilo. E eu tenho aprendido, especialmente nos últimos anos,
que o tempo melhor que eu tenho investido é o tempo em que estou na presença de Deus. Sabe por quê? A irmã Norma abriu um culto aqui, dizendo da importância de nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? É em sua presença. O esconderijo do Altíssimo é a presença do Senhor. Não fique imaginando que o esconderijo do Altíssimo seja um buraco na rocha onde Deus vai lá e bota um anjo na porta. Não, o esconderijo do Altíssimo é na presença dEle. E se você permanece na presença de Deus, nenhum medo mais te toca. Não se trata de soberba, não se trata de arrogância, mas se trata de certeza da sua experiência nessa realidade de quem Deus se tornou para você. Isso é algo tremendo que nos diz a palavra do Senhor. Então, quando a nossa vida, a semelhança do que Davi está dizendo aqui, se encontra como uma terra seca, uma terra exausta, uma terra desértica, sem água, nós só vamos encontrar solução na presença de Deus. E quando você chega até a presença dEle, você precisa aprender de todo o seu coração a esperar, como Davi disse também, esperei confiantemente, pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nessa semana, nessa jornada curtíssima de 5 dias em oração, irmãos, não basta, aqui é apenas um ajuntamento para propósitos comuns da nossa vida, mas o que vai manter-nos espiritualmente acesos é a nossa vida oculta, quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está sugerindo você para orar, é quando a necessidade interna sua de estar na presença de Deus se manifestar. Você tem tido esse desejo? Você tem tido essa vontade de estar na presença do Senhor? Salmo 31, 20 diz: no abrigo de tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges de toda acusação. Olha o que o salmista está dizendo, que na presença de Deus o Senhor nos esconde das intrigas dos homens. Irmão, você sabe o que é uma intriga? É uma confusão, é um emaranhado que nos é preparado para nos colocar em situação de dificuldade, intriga. Mas a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus diz que quando nós permanecemos na presença do Senhor, Ele nos livra disso. Ele nos livra da maldade humana. E Ele se torna para nós uma habitação contra toda sorte de acusação. Nessa reunião aqui de pecadores perdoados que somos nós, eu tenho certeza que em algum momento, na minha vida, na vida de todos os irmãos aqui presentes, o diabo, conhecido como o acusador dos irmãos, vai querer se apresentar diante de Deus para apontar o seu erro, o seu pecado, o seu defeito. Mas quando você tem uma vida de consequente consciência do quão pecador você é, e você diariamente coloca os seus pecados aos pés da cruz do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Na hora que o acusador se apresenta diante de Deus, o Espírito Santo que está em nós nos defende. O Senhor Jesus é o nosso intercessor que está à direita do Pai. E Ele diz: Pai, Ele, ela estão cobertos com o meu sangue, de modo que nenhuma acusação poderá impedir a obra de Deus na sua vida, porque nós estamos permanentemente na presença do Senhor. Então diz a palavra de Deus que houve um homem que teve o prazer, ele se entregou a Deus de uma maneira tal que houve
um milagre com ele. Você vai abrir Gênesis capítulo 5, no versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora você marca essa página e vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 5, que diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E a pergunta que nos cabe nessa reflexão é: o que Enoque fez para agradar a Deus? O que esse homem, que aos 65 anos, se entrega numa vida de consagração a Deus de tal maneira que durante toda a sua peregrinação, o texto testemunha que ele andou com Deus. O que Enoque fez para agradar a Deus? A Bíblia diz que esse homem teve um filho chamado Metusalém. Foi o homem que mais viveu, foi o homem mais longevo já conhecido da história humana. Quem testemunha isso é a própria palavra de Deus. E um dos sinônimos do nome de Metusalém é aquele que prevê acontecimentos. Metusalém é aquele que prevê acontecimentos. E quando Enoque colocou esse nome no seu filho, Enoque já sabia o que estava vindo para aquele mundo dos seus dias. Logo depois daqueles dias, quando Enoque é trasladado, quando Metusalém vive a sua vida e falece, depois disso acontece o dilúvio. Enoque tinha uma iluminação divina. Ele sabia: enquanto aquele que for longevo sair de mim, não virá juízo sobre esse mundo. E o juízo não veio, veio depois que Matusalém morreu. Os irmãos estão entendendo como isso é sério? Mas como é que Enoque ficou sabendo disso? Ele soube disso porque ele estava na presença de Deus. Meus irmãos, quando nós começamos a ter prazer em estarmos na presença de Deus, o Senhor Deus revela o oculto e o escondido a nós diretamente, não precisa nem de interlocutor. Se você começar a buscar a Deus em oração, se você começar a ter prazer em permanecer mais tempo na presença de Deus, você vai descobrir duas coisas. Primeiro, o seu tempo vai se tornar mais produtivo. Você vai conseguir produzir mais com o tempo que lhe resta. Segundo, algumas coisas do mundo oculto virão ao seu conhecimento, especialmente das coisas que Deus planeja fazer através da sua vida ou na vida da sua família. O conhecimento virá, assim como o conhecimento veio para nós. Tem coisas que você ainda não entende por que está acontecendo na sua vida. O segredo é permanecer na presença do Altíssimo. É impossível, irmãos, nós conhecermos a Deus e não admirarmos Deus. Quando você admira alguém, você se torna dessa pessoa um adorador. Se você conhecer a Deus de fato, você vai se tornar um tipo de Enoque nos nossos dias. Enoque, ele não tinha mais um outro pensamento a não ser Deus, Deus, Deus. E Deus enchia a cabeça de Enoque 24 horas no seu dia.
Não é fácil você pensar em Deus o dia todo, mas quando Deus se torna alguém real para você, quando Deus se torna alguém que você conheceu, experimentou e diariamente você tem uma relação com Ele, Ele se dá a conhecer a você e você se torna aquilo que Jesus disse que o Pai estava procurando, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você deixa de ser apenas um admirador, que a maior parte das pessoas que vêm à igreja admiram Deus, admiram o culto que se presta a Deus, mas Deus não quer que você seja só um admirador, Ele quer que você seja um adorador. Seja um adorador. O Senhor Deus ama receber a adoração dos seus filhos. Andar com Deus, segundo a palavra, foi uma opção que Enoque tomou, foi uma decisão. A partir de hoje eu vou andar com Deus. E ele assim andou, e ele se tornou para nós um exemplo do que acontece se nós permanecermos na presença do Senhor, andando com Ele. A Bíblia diz que Enoque agradou a Deus com o seu estilo de vida. Seu estilo de vida tem agradado a Deus? Você tem se preocupado com o seu estilo de vida? Todas as coisas que saem da sua boca ou que resultam no seu comportamento dizem para as outras pessoas que você é alguém que permanece na presença de Deus de tal maneira que as pessoas, ao ouvirem o que sai da sua boca ou verem a maneira como você se resolve com a vida, elas conseguem identificar que você é alguém que permanece na presença de Deus. Os irmãos lembram quando os discípulos começaram a serem perseguidos e foram taxados de cristãos? O que os identificava é que eles se pareciam muito com o Cristo a quem pregavam. Uma prova disso foi que eles não sabiam, os soldados, quando foram pegar Jesus e os discípulos eram tão parecidos que precisou haver um traidor no meio deles para dizer só: toma 30 moedas de prata, mas mostra quem é, que a gente não sabe quem é. É que todo mundo ali, cara de um focinho do outro. Aí Judas foi e fez o seu papel maldito. Ele traiu o Senhor e ele apontou quem era Jesus. Por quê? Porque os discípulos se pareciam muito com Jesus. Se pareciam na maneira de ser, se pareciam na maneira de falar, eles se pareciam. O mundo hoje está olhando para nós e nós precisamos, com todo o nosso coração, nos parecer com o Senhor a quem amamos e a quem servimos. Eu quero encerrar esta breve meditação lendo com você João 15, 2 versículos apenas. O que eu devo fazer? Como eu devo agir para continuar perseverante na minha permanência na presença do Senhor? João 15, versículos 7 e 8, nos diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu vou repetir essa leitura. Ele diz aqui duas coisas. Primeiro, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Não dá para viver uma coisa sem experimentar outra. O segredo para você permanecer em Deus é tendo as palavras de Deus dentro de você. Não dá para permanecer em Deus vazio da palavra de Deus. É por isso que nós sempre estamos aqui estudando a palavra do Senhor. O Senhor dá uma promessa, que se nós permanecermos nele, se as palavras dele permanecerem em nós, vós pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que está aqui, você que está em casa acompanhando essa transmissão. Tudo que você tem pedido a Deus está se cumprindo na sua vida? Tudo que você está pedindo para Deus, de fato está acontecendo na sua vida? Deus está respondendo? Cabe aqui uma reflexão. Você tem permanecido em Deus? As palavras de Deus têm permanecido em você? Tem sido a bússola que te norteia? Se não, você já tem a resposta porque orações não têm sido respondidas na sua vida. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo, T-U-D-O, grifa na sua Bíblia, tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Gênesis 17, nós vamos encerrar aqui. Versículo 1. Gênesis capítulo 17. O Senhor Deus dá a dica de como eu devo fazer para ser mais santo, para ser mais perfeito. Se você quer melhorar o seu tipo, o estilo de vida, o Senhor diz aqui como devemos fazer. Capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, nunca é tarde para servir ao Senhor. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quanto tempo restava ainda para Abraão viver? Porque diz aqui que ele estava com 99 anos. Deus se apresenta para um homem, para um velho de 99 anos e dá uma ordem para ele. Acho que aqui não tem ninguém na casa dos 90 ainda. A ordem de Deus para Abraão é: anda na minha presença e ser perfeito. O que eu faço para ser melhor? Para ser mais perfeito? Permanecer na presença de Deus. O que Deus fez com Enoque? Deus não suportou ver aquele homem que desejava ele intensamente, como água em terra seca, numa região desértica. Deus disse: vem, Enoque, e traslada Enoque. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que permanece na presença de Jesus. É a igreja que deseja o Senhor com as suas entranhas. É a igreja que morreu para esse mundo. É a igreja que confessa na sua prática de vida o senhorio de Jesus. Fiquemos de pé e nós vamos orar, encerrando a nossa mensagem. Pai, ajuda-nos a permanecermos na Tua presença. Queremos guardar esta palavra em nosso coração e queremos praticar a Tua palavra. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.